Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo que eu sempre esqueço, o capítulo 8º, é isso, né, seu Evandro? Isso, capítulo 8º, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje nós vamos ler e estudar o seguinte título: Pecado por pensamentos, adultério. Deixa eu fazer uma observação, porque assim, as traduções, especialmente a tradução do Guion, né, e também da Bíblia, foram feitas lá nos seus primórdios de maneira errada. A palavra correta é erro e não pecado. Jesus não falava em pecado, essa palavra não existia, foi criado pela própria igreja nas traduções, se eu não me engano, gregas para o latim, alguma coisa assim. O professor, doutor, pós-doc, Severino Celestino é que conta isso. Você pode até encontrar alguma palestra a respeito. A palavra, se eu não me engano, era avon, que significava erro e não pecado, né? Mas que foi traduzida para gerar culpa, algo que na ciência não mexe em absolutamente nada no nosso cérebro, mas a culpa faz com que você seja controlado por quem te faz sentir culpado, né? Então, esclarecido, vamos para o texto. Está em Mateus. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos lá. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condenou o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então vamos traduzir aí pecado por erro, né? Então estamos falando que Jesus está condenando o erro de uma maneira a nos incentivar a não errar mais, tá? Então vamos tirar esse peso religioso que tem em cima da palavra pecado, combinado? Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: não basta que você execute a ação, só de pensar já está manchando a sua alma, digamos assim, já está... o executar é só um detalhe. A nossa batalha é para que a gente não tenha estes pensamentos, e que quando esses pensamentos chegarem, a gente combata os pensamentos muito antes de chegar a ver de fato a ação daquele pensamento errado que a gente tenha, né? Então é disso que se trata. Aí tem a pergunta, né? Existem as consequências mesmo do pensamento que não tenha sido cumprido, né? Tornado-se concreto? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança cedilha maiúsculo na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que a alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo, depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, assim, é o desafio que nos
traz, né? Quando vem esses pensamentos ruins, que a gente sabe que é errado, da gente matar no ninho a ideia. E aí, criando por hábito que esses pensamentos não ocorram mais. Então, não tem o mesmo peso do que a ação em si e nos dá essa certa satisfação de ter vencido a nós mesmos, né? Não estamos falando do outro, não, das nossas más tendências mesmo. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de oportunidade, né? É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Então, uma coisa é você ter mau pensamento de coisas erradas e combater e matar no ninho e dizer não vou fazer isso, etc e tal. Outra coisa é você tramar esse tipo de coisa. Vamos falar de uma coisa bem radical, assim, um assassinato. Eu vou tramar este assassinato e só não consegui fazer porque não tive oportunidade. Aí equivale à mesma coisa, entendeu? É isso que está falando o texto. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, ou seja, se deleita, fica feliz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, que é o primeiro, né? Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal. No outro está por fazer-se, aquele que vem a ideia, mas não concretiza. E Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então fica bem claro aí que a gente não está falando de adultério no sentido de traição de marido e mulher, ou de marido, mulher, mulher. Enfim, nós estamos no século XXI, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos falando aí no sentido de maldade, de erro mesmo, né? Lembra, não é pecado, é erro. Ok? No próximo episódio nós estudaremos o texto Verdadeira Pureza e Mãos Lavadas. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau!